Bem, hoje, né, nossa apresentação do seminário, certo? A gente vai conversar um pouquinho sobre Direito Penal 2, tá bom? E antes da gente começar o nosso diálogo, né, nossa conversa sobre um tema bem bacana, né, que a gente vai ver dentro do Direito Penal 2, eu quero apresentar, né, o nome dos meus colegas que vão estar comigo, tá? Nessa conversa que a gente vai ter, tá certo? Vai estar, né, apresentando juntamente comigo esse trabalho a minha amiga Isabel Oliveira, o Mac Thiago, a Dayana Oliveira, o Emerson Costa, certo? A Fátima Marcelino, Marcos Gabriel, Sara Freire, Isabel Lino, Yasmin Moraes e a Sabrina Almeida. Gente, essa galera boa vai trazer um conteúdo muito bacana pra gente ver hoje, tá bom? O nosso trabalho, o nosso tema, a gente ficou com extinção da punibilidade. Vai ser um assunto bem bacana da gente ver juntos, tá certo? E eu espero que a gente possa ajudar vocês, tá? Na compreensão desse conteúdo, assim como também os vídeos dos nossos outros colegas têm nos ajudado bastante na compreensão, né? No conhecimento sobre o assunto desse tema, que também está dentro do nosso Direito Penal 2 e que é muito bom de estudar. Certo? Nosso assunto, né, para começar a nossa conversa, certo? Sobre esse conteúdo, a extinção da punibilidade, tá bom? Eu quero trazer, né, a base legal, né, o que a nossa legislação diz sobre isso, tá bom? A gente vai fazer uma viagem lá no nosso Código Penal, tá certo? No artigo 107, a gente vai ler os incisos que compõem esse artigo, tá ok? Se você quiser, você pode abrir o seu VadMec e acompanhar junto com a gente. O artigo 107 do Código Penal, ele vai dizer o seguinte: extinção da punibilidade. Extingue-se a punibilidade, inciso 1º, pela morte do agente, inciso 2º, pela anistia, graça ou indulto, inciso 3º, pela retroatividade da lei, que não mais considera o fato como criminoso, inciso 4º, pela prescrição, decadência ou perempção. Inciso 5º, pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação privada. Inciso 6º, pela retratação do agente nos casos em que a lei admite. E o inciso 7º e 8º, gente, os incisos 7º e 8º, eles foram revogados pela Lei número 11.106, de 28 de março de 2005. No decorrer, né, do vídeo, no decorrer do seminário, os meus colegas, eles vão trazer, certo, sobre essa lei, eles vão falar um pouquinho, a gente vai entender por que esses incisos foram revogados por essa lei, tá bom? E o inciso 9º, ele vai dizer que a extinção da punibilidade também pode acontecer quando há perdão judicial nos casos previstos em lei, tá bom? Cada um desses incisos a gente vai tentar trazer para vocês a nossa compreensão, o que a gente viu dentro da doutrina, o que os autores falam, certo, sobre cada um desses incisos. A gente tentou ao máximo apresentar, trazer aqui para vocês uma compreensão boa, certo, que é um pouco diferenciada essa modalidade que a gente está vendo, essa modalidade que a gente está apresentando, mas a gente vai tentar o máximo possível passar um pouco do que a gente conseguiu compreender para todos vocês, tá bom? Lendo o artigo 107, a gente vê, como que eu posso dizer, as exceções da regra. Por que isso? Quando o Kleber Masson, ele começa falando nesse assunto, e também outros doutrinadores que a gente viu, que a gente estudou um pouquinho para poder falar para vocês nesse seminário, eles vão dizer, eles vão começar, né, conversando com a gente através dos seus livros, eles vão começar falando que a punição, ela nasce a partir do momento em que o indivíduo, em que o agente pratica um crime ou uma contravenção penal. A partir do momento que eu, Thalita, cometo um crime, pratico uma ação delituosa, a partir daquele momento que eu faço isso, já nasce ali a punição, já nasce ali o que a gente viu em sala, o que a gente estudou desde Direito Penal 1, com a tia Semi, o ius puniendi, o dever de punir do Estado, certo? Aí,
o artigo 107 vem fazendo as suas exceções, vem fazendo uma, como que eu posso dizer? Uma pausa nesse poder do Estado, certo? Uma cortada de forças nesse poder do Estado. O artigo 107 ele vai trazer algumas exceções. Ele vai trazer alguns motivos, alguns casos em que o Estado não vai poder punir, em que o Estado não vai poder aplicar sanção penal, em que o Estado vai ficar ali quietinho, paradinho e não vai poder acontecer nada. São 9 incisos e, como eu já falei, o 7º e o 8º foram revogados pela lei de número 11.106, certo? De 28/3/2005. Os meus colegas, eles vão trazer a fundo um pouquinho sobre essa lei, eles vão falar sobre isso e a gente vai ver no decorrer do seminário por que esses incisos foram, né, revogados por essa lei, certo? Mas de antemão, para que a gente comece a ter uma noção do que é a extinção da punibilidade, fixem isso na mente de vocês. A punibilidade, ela nasce a partir do momento que o agente comete uma ação criminosa ou uma contravenção penal, certo? Aí vem o legislador, no artigo 107, e mostra alguns momentos em que essa ação do Estado de punir não vai poder existir. Tranquilo? São momentos que vai acontecer o crime, vai acontecer a contravenção penal, mas vai ter esse porém, vai ter aquele inciso lá acontecendo também na vida do agente e o Estado não vai poder agir, o Estado não vai poder punir como é o seu dever, certo? Uma observação bem interessante que eu vi num livro que eu estava estudando para poder entender melhor sobre o assunto, em que o doutrinador vai dizer o seguinte, que o artigo 107, ele é de rol, né, exemplificativo, ou seja, ele traz 9 exemplos em que, né, a extinção da punibilidade pode acontecer. Mas o autor, o doutrinador, ele faz uma observação e ele diz que dentro do nosso Código Penal podem existir outras situações, certo? E vai estar presente também nos slides e eu vou dar uma pescadinha aqui para falar para vocês algumas outras situações em que a extinção da punibilidade pode acontecer, tá bom? Ele vai dizer o seguinte: na lei penal, inclusive no próprio Código Penal, surgem outras hipóteses de causa de extinção da punibilidade, que podem ser, né, que podem ser como exemplos, a reparação do dano no crime de peculato culposo, quando precede a sentença irrecorrível. E esse artigo, gente, que fala sobre isso, é o artigo 312, parágrafo 3º do nosso Código Penal. Se você tiver aí com o seu Código Penal pertinho, vamos ver o que é que ele vai dizer, certo? 312, parágrafo 3º do nosso Código Penal. Que ele vai dizer o seguinte: no caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, certo? Tô lendo correto? A reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta, certo? Essa é a confirmação, né, de mais um dos casos que pode se acontecer a extinção da punibilidade. Outro exemplo também é a entrega espontânea de arma de fogo por possuidores ou proprietários no crime de posse irregular da referida arma. Essa outra hipótese, gente, em que pode acontecer a extinção da punibilidade, ela está presente, né, no Estatuto de Desarmamento, certo? No artigo 32, que é a lei número 10.826 de 2003, certo? Né, ao que o doutrinador, a qual eu me recorri para poder estudar e tentar apresentar para vocês o que eu entendi, ele vai dizer também que a punibilidade ela pode ser extinta quando é terminado o período de prova da suspensão condicional da pena, que se chama SURSE. Está presente no artigo 82, né, do nosso Código Penal, essa base, tá certo? Legal, para que haja também a extinção da punibilidade. Ela pode ocorrer também do livramento condicional, no artigo 90 do Código Penal, e da suspensão condicional do processo,
que a base legal para essa, né, para essa causa de extinção de punibilidade, ela vai se encontrar no artigo 89, parágrafo 5º da Lei número 9.099 de 95. Isso sem revogação, certo? Pode acontecer na suspensão constitucional do processo sem revogação. Artigo 89, parágrafo 5º da Lei de número 9.099 de 95. E também, gente, ela pode acontecer quando há pagamento integral do débito tributário nos crimes de evasão fiscal, no artigo 83, parágrafo 4º da Lei de número 9.430 de 96, certo? Então, esses outros casos que eu falei, esses outros 4 exemplos que eu falei, eles são também mais motivos de extinção de punibilidade que estão presentes dentro do nosso Código Penal, certo? E resumindo, né, essa introdução que eu fiz sobre a extinção da punibilidade, com base, claro, né, nos doutrinadores e também no nosso Código Penal, no que a lei diz, né, fazendo um pequeno resumo, vamos lá. A punibilidade, ela nasce quando há a prática criminosa, a prática delituosa, certo? Quando o agente comete um crime ou uma contravenção penal, nasce a punibilidade. Nasce ali o dever do Estado de punir, de aplicar a sanção penal, correto? E aí, o artigo 107, ele vai trazer algumas ocasiões, algumas situações em que essa punição, em que essa punibilidade, ela pode ser extinta, tranquilo? São 9 incisos e também, né, dentro do nosso Código Penal, podem acontecer outras situações, outros momentos em que essa extinção pode acontecer, em que a punição pode ser extinta. E quando a punição ela é extinta, o que é cortado? As forças do Estado de punir. O poder do Estado de punir, de aplicar a sanção penal, de aplicar a correção para o crime cometido, para a ação delituosa cometida. Correto? Entenderam até aqui? Feita essa pequena introdução sobre o conteúdo, tá bom? A gente já leu o artigo 107, certo? A gente já viu o que ele traz, né, de incisos. São 9 incisos que trazem as causas em que a extinção da punibilidade pode acontecer. E aí, a gente preparou um estudo mais a fundo, certo? Que os meus colegas vão apresentar agora. Um estudo mais a fundo de o que esses incisos trazem de requisitos para que seja configurada a sua existência no momento em que a punibilidade está sendo aplicada. Porque é nesse momento em que, se observando a existência de um desses incisos, pode ocorrer a extinção da punibilidade. Então, a gente vai conhecer agora, a gente vai entender agora, tá certo? Juntos, construindo esse conhecimento juntos, a gente vai ver o que cada inciso traz de requisito, tá bom? Abra a sua Constituição, abre o seu Código Penal e vamos estudar mais um pouquinho, tá certo? Sobre os requisitos desses incisos e como que eles são vistos e configurados no momento em que a punibilidade está sendo aplicada. E aí ocorre, né, a extinção da mesma. Oi, gente! Tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Espero que o Papai do Céu esteja abençoando vocês. E se Deus quiser, rapidinho a gente vai estar junto de novo, né? Vai estar em paz, se Deus quiser. Galera, vamos continuar falando sobre essa extinção da punibilidade e compreender os momentos que ela ocorre. Para ser bem direta, ela ocorre em 2 momentos. Ali na pretensão punitiva, o Estado ainda está querendo agir para punir aquela pessoa, aquele agente delitivo. E existe também a segunda etapa que pode acontecer essa extinção da punibilidade, que é na pretensão executória, né? Ali já depois do transitado em julgado. Pronto, são as 2 fases. O que é que acontece? No artigo 107, tem algumas situações que são descritas que podem existir a extinção da punibilidade e eu vou dividir essas questões, esses temas, essas situações em 2 grupos, né? Os grupos que são as situações que podem acontecer na fase da pretensão punitiva e na fase da pretensão executória. Bom, na fase da pretensão punitiva, a gente vai ter a decadência, a perempção, a renúncia do direito de queixa,
perdão aceito, retratação do agente e perdão judicial. Pronto, são esses casos. E já na fase da pretensão executória vai ter um exemplo, a graça, e vai ter outros, no caso como a anistia e o abolitius crimes. O que é isso? Vamos explicar tudo isso, os efeitos que vai ter. Os meninos vão explicar detalhadamente cada situação, e existem situações que podem acontecer nos dois momentos, entendeu? Tanto pode ser no primeiro quanto na segunda etapa. Enfim, aqueles que participam do grupo da pretensão punitiva, eles vão ter alguns efeitos. Que efeito é esse? Eles não vão ter, não vão responder pelos efeitos condenatórios. Ou seja, eles não vão ter a reincidência, não vai gerar reincidência, não vai também poder ser usado como um título extrajudicial para área civil, não pode. Ou seja, como eu falei dentro dos exemplos, tem a decadência lá nesse grupo. O que é que acontece? A decadência é ali no começo do processo, os meninos vão explicar um pouquinho melhor para vocês, mas a pessoa teve a oportunidade de querer representação, né, de apresentar sua queixa-crime, passou o prazo, não apresentou. A extinta punibilidade, o Estado não pode e nem não tem mais como fazer nada, porque passou o tempo para punir aquela pessoa. Se aquela pessoa que foi afetada pelo crime, pelo delito, quiser, depois desse prazo, que é 60 dias, vir e requerer isso, ele não vai ter mais direito, porque passou o prazo, entendeu? Então, ali é a extinta punibilidade. Já na segunda etapa, aqueles que fazem parte do grupo da pretensão executória, eles têm alguns efeitos maiores. Por exemplo, os efeitos condenatórios, eles vai ser, tipo assim, realmente focado, eles vão sentir esse efeito maior, porque é extinto realmente só de punir, mas eles vai gerar reincidência para eles, vai ser gerado também esse título, pode gerar título executivo judicial para a área civil, entendeu? Eles podem responder nessa outra área, então ele só o foco principal é de não punir, mas o resto ele vai responder, tipo, vai ficar tipo na ficha suja da pessoa, assim, entendeu? Então, é isso que acontece. Basicamente, os momentos e os efeitos que vai surtir para cada um. Tá certo, galera? Obrigada. Boa noite, meu nome é Fátima. Eu vou falar um pouco sobre a extinção da punibilidade nos crimes acessórios, complexos e conexos. De acordo com o artigo 108 do Código Penal. O artigo 108 do Código Penal ele diz o seguinte: a extinção da punibilidade de crime que é pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro não se estende a este. Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão. A primeira parte do artigo 108 ele fala sobre os crimes acessórios. O que são os crimes acessórios? Os crimes acessórios são aqueles crimes que eles dependem da existência de um crime anterior. Por exemplo, o furto. O furto é o crime principal. A receptação é o crime acessório. Não há receptação se não houver o furto antes. O acessório ele sempre vai depender de um crime anterior. Exemplo, o seu Joaquim aproveitou-se da distração de uma vendedora de uma loja e furtou uma TV. Vendeu essa TV para dona Joana. Dias depois, o seu Joaquim faleceu. Então, foi extinta a punibilidade pelo furto. Porém, a punibilidade pela receptação vai continuar. Dona Joana vai responder, vai ser punida pela receptação.
A segunda parte, ela vai falar sobre a extinção da punibilidade de um crime que é elemento constitutivo de outro, não afeta este outro. Ele fala sobre os crimes complexos. O que são crimes complexos? São aqueles crimes que eles nascem da fusão de 2 ou mais tipos penais. Por exemplo, o roubo é composto de uma subtração de um bem e de uma ameaça à pessoa. Helena vinha do trabalho à noite quando Severino, com uma faca, roubou sua carteira e o celular. O mesmo foi preso. Porém, extinguiu-se a punibilidade da violência que se manifestou em lesões corporais leves, mas não extinguiu o crime de roubo, que continuará a ser punido igualmente. Tem outra parte, a terceira parte do artigo 108, que ele fala a extinção da punibilidade de um crime que é circunstância agravante de outro não afeta este outro. Também aplica-se a causa de aumento de pena ou qualificadora. Exemplo, o crime de estupro, ele é qualificado pela lesão grave. Ele será analisada a extinção da punibilidade do crime de estupro, independentemente do que aconteceu com a lesão grave. Não é porque ocorreu alguma causa de instintiva de punibilidade que agrava ou qualifica o crime, que significa que será extinta a punibilidade do crime. Por exemplo, pode ter sido extinta o agravante do crime, o agravante ou a qualificadora. Porém, o crime não será extinto, a punibilidade pelo crime não será extinta. Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede quanto aos outros a agravação da pena resultante da conexão. O que é um crime conexo? O crime conexo é aquele crime que é praticado para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Por exemplo, João vendia drogas. Ele descobriu que o seu amigo estava passando informações para a polícia. Ele matou o amigo. A João serão imputados os crimes de homicídio qualificado pela conexão, de acordo com o artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, em concurso material com tráfico de drogas, e de acordo com o artigo 108 do Código Penal, ainda que ocorra a prescrição do tráfico de drogas, João ainda responderá de forma agravada pela conexão. Agora, os meus colegas vão dar seguimento ao trabalho. Boa noite. Olá, sou Yasmin Moraes, acadêmica do curso de Direito da Unicatólica, terceiro semestre. E hoje irei falar sobre a extinção da punibilidade, que está prevista no artigo 107. Irei tratar mais especificamente da morte do agente que está previsto no inciso 1º. A morte do agente é uma das causas da extinção da punibilidade, e sendo assim, extingue a punibilidade a qualquer momento. O fundamento para esta afirmação está no princípio da pessoalidade da pena, ou personalidade da pena, responsabilidade penal ou intranscendência da pena, que impede a punição do fato à lei. Em outras palavras, somente o autor da infração penal pode ser apenado. Vou trazer um exemplo. João assalta Pedro com emprego de violência, roubou o celular de Pedro. Na fuga, João veio a falecer. Daí então, dessa situação, João não será punido, até porque ele faleceu, veio a óbito. Então não terá punição para ele. E é isto. Olá, apresentarei as modalidades de extinções de punibilidade contidas no artigo 107, inciso 2º do Código Penal Brasileiro, que são elas a anistia, a graça e o indulto. Esses institutos, elas são modalidades de indulgência soberana que são oriundas de órgãos estranhos ao Poder Judiciário e que concretizam a renúncia do Estado
no direito de punir. Essas modalidades, mesmo não vindo do Poder Judiciário, somente terão legalidade, somente serão colocadas em prática se for acolhida através de uma decisão judicial. A anistia é a exclusão, né, de um fato criminoso, ou seja, é um ato que retira a punição de certos fatos que antes eram considerados delituosos, e, sendo assim, o Estado está renunciando o seu direito de punir. E a anistia ela é voltada para fatos e não para pessoas, certo? Caso o anistiado, né, caso essa pessoa venha a ser beneficiada com o benefício da anistia e ele venha a cometer um novo delito, ele não será considerado reincidente, certo? Essa anistia ela é concedida por meio de uma lei ordinária que é discutida no Congresso Nacional e posteriormente é sancionada pelo Presidente da República, né? Uma lei que tem que seguir todo o rito e todo o processo legislativo de uma lei ordinária e culmina com a sanção presidencial. Essa anistia possui um efeito ex tunc, ou seja, ela é de forma retroativa, que apaga o crime, todos os efeitos já previstos numa sentença, né? E essa anistia ela se destina em regra, a regra dela é para crimes políticos. Ela está dividida em própria, quando ela é concedida anterior à condenação, né? Pode ser também de forma imprópria, quando ela é concedida posterior à sentença condenatória. Pode ser de forma geral, ou seja, de forma bem ampla. Quando é concedida assim, com termos bem gerais, né? Ela pode ser parcial, quando ela faz exceções entre crimes ou pessoas. Pode ser de forma condicionada, quando essa lei impor algum requisito, né, para que seja concedida essa anistia, tipo, como exemplo, o ressarcimento daquele dano causado. Ela pode ser de forma incondicionada, quando a lei não impor limite, não impor requisito, né, para que haja essa concessão. Ela pode ser de forma especial, quando aí ela vier a se referir a crimes políticos, né? E pode ser também de forma comum, quando ela incidir somente sobre delitos comuns, né? Os crimes hediondos e os delitos a este tipo equiparado, eles são incompatíveis com o benefício da anistia, estando previsto lá no artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal, né? E após concedida a anistia, né, o juiz pode, de ofício, a requerimento do interessado ou do Ministério Público, por proposta também da autoridade administrativa ou do Conselho Penitenciário, o juiz pode extinguir essa punibilidade, né? Também está prevista lá na Lei das Execuções Penais, no artigo 187. A anistia ela não pode ser recusada, por se tratar de uma aplicação que é independente da vontade do beneficiário, né? É uma decisão política que o Estado decidiu, que o Estado concedeu, e o beneficiário ele
não pode recusar, certo? E aí, no Brasil, nós temos como ilustração, como exemplo dessa anistia, a lei de 1979, que é a lei de número 6.683, que foi na época da ditadura militar. E o seu artigo 1º diz o seguinte: é concedida a anistia a todos quantos, no período compreendido entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexos com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores da administração direta e indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos servidores do poder legislativo e judiciário, aos militares e aos dirigentes e representantes sindicais punidos com fundamento em atos institucionais e complementares, né? E aí você vê que foi uma lei que veio anistiar totalmente os crimes políticos cometidos naquela época da ditadura militar, certo? E é isso o que eu tinha para falar sobre a anistia. Bem, agora eu vou falar da graça, né, que também é chamada de indulto individual. A graça tem como objeto, né, os crimes comuns com sentença condenatória que já transitou em julgado, né, e aí a graça visa o benefício de uma pessoa determinada, por isso é chamada também de indulto individual, porque beneficia somente a uma pessoa, e o benefício ele vem por meio da extinção ou da comutação dessa pena, que já foi imposta nessa sentença. Em regra, para ser concedido a graça, depende de uma provocação da parte interessada, né? E aí, essa provocação, ela pode ser feita por uma petição do condenado, pode ser também por uma iniciativa do Ministério Público, pode ser também por iniciativa, por um pedido do Conselho Penitenciário, ou até mesmo de uma autoridade administrativa. E aí, tudo isso está previsto na Lei de Execução Penal, no seu artigo 188. É um benefício que é concedido pelo Presidente da República, que se materializa por um decreto presidencial, podendo também ser delegado essas atribuições, dessa concessão dessa graça, pode ser delegado, né, aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República, ou também ao Advogado-Geral da União, da AGU. Essa graça ela tem alguns tipos. Ela pode ser de forma plena, quando extinguir totalmente a pena que foi imposta ao apenado, e também pode ser de forma parcial, quando concede apenas uma diminuição da pena ou somente uma comutação. Como na anistia, a graça também não é permitido no caso de condenado que cometeu crime hediondo ou qualquer outro delito que seja equiparado a um crime hediondo. Essa pessoa ela não tem direito a esse benefício da graça, que está previsto lá no artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal. Além da graça, e da anistia, nós temos também o indulto, que é chamado também de indulto coletivo, certo? Esse indulto coletivo, ele é uma clemência
que é destinado a um grupo de sentenciados, né? Por isso também é chamado de indulto coletivo, diferente da graça que é concedido de forma individual. E aí o indulto é concedido espontaneamente pelo presidente da República, ele não precisa ser provocado, é de forma espontânea, e ele leva em consideração, né, alguns requisitos para essa concessão, como a duração da pena que foi aplicada a esse apenado, também como alguns requisitos subjetivos, que são a primariedade desse condenado, né, o comportamento carcerário, como ele vem se comportando na unidade, também os seus antecedentes, e também ele observa alguns requisitos objetivos, como no caso do cumprimento de determinado tempo já da pena, quanto tempo aquele apenado já cumpriu de pena. No Brasil, geralmente, a gente vê esses casos de indulto coletivo, né, em período natalino. Geralmente, o presidente concede esse tipo de indulto. No indulto também, assim como na anistia e na graça, né, existe a vedação desse benefício do indulto para aqueles apenados que cometeram crimes hediondos ou que têm alguma semelhança com esse tipo de crime. Só que no indulto, a vedação se dá pela própria lei dos crimes hediondos, lá no seu artigo 2º. O indulto também é dividido, ele pode ser de algumas formas, e aí ele pode ser de forma total, quando esse indulto extingue quando o decreto vai extinguir somente o que está mencionado, o que está de forma clara nesse decreto. E, consequentemente, os demais efeitos penais ou extrapenais que esse apenado tenha que cumprir, eles são mantidos. Só será excluído, extinto, aqueles que estiverem no texto do decreto. Ele pode ser também de forma parcial, quando somente diminui, ou então ele substitui a pena que foi imposta por uma pena mais leve, por uma pena mais branda. E aí é chamado de indulto parcial. Ele pode ser também de forma condicionada, quando a lei impõe algum requisito, né, para que seja concedido esse indulto, como um bom comportamento por um determinado período de tempo, né? E aí, se o apenado não cumprir dentro daquele período de tempo determinado, ele não tiver um bom comportamento, esse indulto ele pode vir a ser não reconhecido, e aí ele tem que voltar a cumprir a pena na forma que ele vinha cumprindo anteriormente ao indulto. Pode ser também de forma incondicionada, quando não existe nenhuma imposição, nem uma imposição a qualquer requisito para que esse indulto seja concedido. O decreto de indulto também é emitido pelo presidente da República, né? E ele não produz efeitos por si só. Ao ser emitido esse decreto, ele deve ser analisado pelo juiz da execução penal. Também é necessário que seja ouvido o Ministério Público, o Conselho Penitenciário, para só então, depois de toda essa oitiva, depois de toda essa análise, né, o juiz decida se vai deferir ou não esse benefício.
E é isso. Boa noite a todos, me chamo Marcos Gabriel. Eu irei dar seguimento ao nosso estudo aí no artigo 107 do Código Penal, agora enfatizando mais os incisos 3º e 6º, né, que são relacionados à extinção da punibilidade. Bom, como já é de nosso conhecimento, já bastante falado atrás, a extinção da punibilidade é quando o Estado ele perde o seu poder ou o seu dever de punir por alguma coisa que incida durante a pretensão punitiva executória. Começando com o inciso 3º, que diz que extingue-se a punibilidade pela retroatividade da lei que não considera o fato como criminoso. Um exemplo é que eu cometa aí algum ato criminoso, né, considerado criminoso, mas por sorte minha, tive sorte, me dei bem, e essa lei muda e não considera mais esse ato como um ato criminoso, ou seja, ocorre uma descriminalização. É também importante a gente lembrar que essa retroatividade da lei penal ela não pode afastar o fato típico, né? Não pode afastar a tipicidade. Corrigir, não pode afastar a tipicidade. Pois a mesma, adotada pelo Código Penal, a descriminalização ela representa causa extintiva da punibilidade. Também, mesmo que exista uma condenação em trânsito de julgado, é cessado a execução e os seus efeitos penais, mesmo com o trânsito julgado. Oi pessoal, tudo bem? Vou falar agora sobre prescrição, decadência e perempção, que estão situados no artigo 107 do inciso 4 do Código Penal. A prescrição é basicamente o quê? Que é a perda do poder e do dever de punir pelo Estado, em face do não exercício de pretensão punitiva. É um interesse em aplicar a pena, ou a pretensão executória, que é o interesse de executá-la. Durante certo tempo. O direito penal, estando elevado pelo Código Penal, ele tem como uma causa, como eu posso dizer, de extinção da punibilidade, no artigo, como eu já falei, no artigo 107 do inciso 4. A diferença entre a prescrição e a decadência vai ser o quê? A prescrição exige o direito de punir do Estado, enquanto a decadência atinge o direito do ofendido, do promover a ação pena privativa. A prescrição atinge, portanto, em primeiro lugar, o direito de punir o Estado e, em consequência, entrega o direito de ação. Bom, grande parte da doutrina ensina que o juiz que condena não pode declarar prescrição. Por quê? Uma vez que, após portada a sentença, esgotou sua atividade jurisdicional. Ou seja, a prescrição, portanto, consiste na perda de se exigir a pretensão após decorrer o prazo disposto em lei. Entende-se como pretensão o poder de exigir do juiz uma prestação, a violação de um direito, ou seja, por consequência, gera para o seu titular uma pretensão e por meio de um processo o autor busca satisfazer, a verificar
que não obstante a prescrição atinge a faculdade de um autor que propor a ação contra o réu, permanece o seu direito de frente a este com o efeito do direito de prescrição. Devido continuará o seu credor, porém não poderá exigi-lo judicialmente. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a decadência, que por sua vez é a perda do direito de promover a ação penal. É exclusivamente privada, e a ação privada vai ser subsidiária da pública e do direito de manifestação da vontade e de que o autor seja processado por meio de uma ação penal pública condicionada à representação em face do ofendido ou do seu representante legal, durante um determinado tempo fixado por lei. Vai perceber que a decadência está elevada como uma causa de extinção da punabilidade. Ou seja, mas na verdade vai ser o quê? Vai ser o que ela exige, o direito de dar início à persecução penal do juízo. O ofendido perde o direito de promover a ação e promover a prestação jurisdicional. E o Estado não tem como satisfazer seu direito de punir. No caso, o ofendido ao seu representante legal deixará o direito de queixa ou de representação se não o exercer dentro do prazo de até 6 meses, contando do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, no artigo 38 do Código CPP e do artigo 103 do Código Penal. Vai ser o quê? Vai ser a decadência, vai ser a perda do direito potestativo, ou seja, existe o direito após esgotar o prazo, o tempo previsto em lei. No caso, devemos salientar que o objeto da decadência é o direito diferente da prescrição que atinge a pretensão. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a pretensão, que é considerado como causa de extinção da punabilidade, que consiste em uma sanção processual ao desidízio, que deixa de dar um andamento normal à ação penal exclusivamente privada. Ou seja, é uma pena ao ofendido pelo mau uso da faculdade que o poder público lhe outorgou. E age preferentemente na punição de certos crimes. A perempção somente é cabível na ação penal exclusivamente privada, como eu já havia falado, e que, sendo inadmissível na ação penal privada subsidiária da pública, pois está conservada sua natureza de pública. A perempção é uma perda de direito do autor de renovar a propositura da mesma ação. Embora a perempção cause a perda de direito de ação, nada impede que a parte invoque seu eventual direito material em defesa, ou seja, quando sobre ele vier a se abrir o processo por iniciativa de outra parte. Em suma, a decadência é um prazo estabelecido pela lei para o exercício de um direito praticado dentro do prazo. Tem-se a extinção do direito, ao passo que a prescrição é um prazo no qual se pode exigir em juízo uma prestação. Se não fizer, o autor perderá o poder de exigi-la judicialmente. E a perempção, como eu vou continuar falando, é a perda do direito de ação do autor que abandonou a causa 3 vezes. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a renúncia do direito de queixa ou do perdão ao ofendido. Que vai estar situado no artigo 107 do inciso 5 do Código Penal. A renúncia é um ato unilateral do ofendido e que se dá antes da propositura de queixa. Ele ocorre fora do processo, podendo ser expressa mediante declaração do ofendido ou da taça, mediante a prática de um ato incompatível com o exercício do direito de queixa. Já o perdão do ofendido, também verificado apenas nas ações penais privadas, é um obstáculo à continuidade de uma ação penal já proposta, podendo se dar até o trânsito em julgado,
O perdão concedido antes da queixa não é o perdão, mas renúncia. Ao contrário da renúncia, ele é bilateral, ou seja, depende da proposta pelo querente e aceite pelo querelado. Se o querelado recusar o perdão, vai seguir a ação penal. Aqui, duas causas extintivas da punibilidade vão estar no artigo 107, inciso 5, como eu já havia falado, do Código Penal. Renúncia é a abdicação do direito de promover a ação penal privada pelo ofendido ou seu representante legal. Somente é possível antes de iniciar a ação penal e que vai ser escrita, assinada pelo ofendido ou por seu representante legal. Por sua vez, o perdão ofendido é a manifestação de vontade expressa ou tácita do ofendido de ser representante legal, no sentido de desistir da ação penal privada já iniciada, ou seja, é a desistência manifestada após o oferecimento da queixa. Percebe-se claramente que a renúncia é anterior e o perdão do ofendido é posterior à propositura da ação penal privada. E outra evidência é que o perdão é ofendido somente é possível na ação penal exclusivamente privada, sendo inadmissível na ação penal privada subsidiária da pública, já que este mantém sua natureza de ação pública. O perdão pode ser processual, concedido nos atuais da ação penal. É sempre expresso ou extraprocessual. Quando concedido fora do atos do artigo, acima mencionado, poderá ser expresso ou tácito. Como eu já havia falado e tudo mais, vai ser a principal distinção entre a renúncia e o perdão, e que a primeira se dá antes da intenada da ação penal privada, ao passo que o perdão ocorre posteriormente. Bom, gente, minha parte foi isso, e eu espero que eu tenha conseguido passar o conteúdo para vocês, tá? É isso, obrigada. E desculpa pelas zoadas, porque eu estou no sertão. Beijo, saudades. Já no inciso 6º, a gente tem aí a extinção da punibilidade pela retratação do agente nos casos que a lei permite. No caso aí, a retratação ela é admitida nos crimes contra a honra. No caso aí, apenas nos casos de calúnia, difamação, sendo inadmissível na injúria. Então, no caso, a lei não permite essa extinção da punibilidade na injúria pela retratação do agente, obviamente, como já dito. Na hipótese de crime contra a honra, a retratação do agente ela só será possível até a sentença de primeiro grau no processo criminal em virtude da ofensa. Bom, o meu nome é Sabrina e eu vou falar sobre o inciso 7, que foi revogado pela Lei 11.106/2005. O inciso 7 ele foi revogado no dia 28 de março de 2005. O inciso 7 do artigo 107 do Código Penal estabeleceu como causa de extinção da punibilidade o casamento da vítima com o agente e o casamento da vítima com o terceiro, respectivamente. Conforme o inciso 7 foi revogado, a punibilidade seria extinta pelo casamento do agente com a vítima nos crimes contra os costumes definidos no capítulo 1, 2 e 3 do título 6 da parte especial do Código. O inciso 7, ele previa a extinção da punibilidade do agente no momento em que esse viesse a se casar com a vítima, sendo que eram abrangidos os crimes do artigo
213 ao 221, com exceção dos qualificados pelo resultado. No inciso 7, a modalidade de extinção da pena encontrava um apoio no possível caráter reparatório do crime proporcionado pelo casamento. Agora, o casamento não mais constitui causa de extinção da punibilidade. E bem, por isso, algumas vezes, a vítima poderia unir-se em matrimônio com seu réu, livre e espontaneamente, formar família e depois ver o cônjuge condenado, pela prática da conduta precedente, exefadora de procedimento na esfera criminal. Porém, a permanência de tais hipóteses da extinção não seria justificada, pois, se tratando de caso de ação penal privada, já há uma previsão do perdão por parte da vítima. E, ao se tratar de ação pública, fica clara a maior reprobabilidade da conduta do agente não sendo merecedor ele da extinção da punibilidade pelo casamento, tendo em vista que não só a vítima deve ser protegida, mas a sociedade como um todo. Bem, como o inciso 7 ele quis falar, né? Ele foi revogado, né, pela lei no dia 28 de março e ele fala de que das causas da extinção da punibilidade com o casamento com a vítima e com seu agente. Boa noite, aluno Marco Thiago, do curso de Direito, terceiro semestre. Dando continuidade nessa apresentação, vamos dispor sobre o inciso 8º do artigo 107 do Código Penal. Inciso esse, juntamente com o inciso 7, já revogados pela Lei 11.106 de 2005. Tal inciso prevê a possibilidade da vítima extinguir, finalizar o processo após o seu casamento. Tratando em miúdos, né? O legislador previu nos crimes contra a honra sem violência real ou grave ameaça a possibilidade da vítima, após seu casamento, solicitar o arquivamento do processo. E quanto tempo ela tinha após o casamento para solicitar a finalização desse processo? Ela tinha até 60 dias para solicitar o arquivamento, né? Em qual intuito disso, Mac? Era só livrar o criminoso, só extinguir a penalidade? Não. O legislador argumentava que o intuito seria de proteger a vítima de certos constrangimentos e exposições, né? Mas a gente sabe que o maior beneficiado aí seria o réu, né, nos crimes contra a honra. Mas o legislador, né, já revogou desde 2005 tanto o inciso 7 como também o inciso 8º, que nós, né, eu particularmente acho muito acertadamente, né, a revogação pela repugnação que nós temos diante dos crimes outrora chamados contra a honra e hoje nós conhecemos como os crimes de exploração sexual, né? Todos nós repudiamos e acreditamos que o legislador fez certo ao revogar. Dando continuidade às extinções de punibilidade, nós temos aqui o inciso 9º do artigo 107 do Código Penal. O perdão judicial. O perdão judicial é ato exclusivo do magistrado. O perdão judicial geralmente tem que estar disposto na norma penal ou na lei, né, seja qualquer outra lei. Nós vamos ver aqui algumas leis como contravenções penais, ambiental, né, e o Código Penal. A gente vai ver aqui os artigos que estão contidos essa previsão legal, certo? Geralmente o perdão judicial está previsto em crimes culposos, mas também há de se encontrar em crimes dolosos. Aqui está, né, o rol que nós pesquisamos de artigos, né, de algumas leis onde há a previsão legal do perdão judicial. Sempre você vai encontrar a seguinte frase no meio da norma: deixar de aplicar a pena, né? Como aqui no exemplo
que nós trazemos, que é o parágrafo 5º do artigo 121 do Código Penal. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz, olha só o que a gente falou, ato exclusivo do juiz. O juiz poderá, olha a frasezinha aparecendo, deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Então, esse exemplo aqui muito claro, né? Exclusivo do juiz, e a frase deixar de aplicar a pena, poderá deixar de aplicar a pena, né? Se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma pesada, de forma grave, muito mais grave do que a própria sanção. A natureza jurídica do perdão judicial é subjetiva, certo? O perdão judicial é um direito público subjetivo, certo? O juiz, você viu lá o termo poderá, discricionalidade, ele poderá levantar as causas da garantia do perdão judicial ou não, mas a partir do momento que ele verificou os requisitos e encontrou requisitos, nesse momento o juiz é obrigado a conceder o perdão judicial. Se ele viu que foram preenchidos os requisitos para o perdão judicial, ele não é ato discricionário, e sim ato obrigatório. O ato discricionário é somente a análise. A partir do momento que ele analisou e ele encontrou os requisitos, ele obrigatoriamente tem que conceder o perdão judicial. Como eu disse antes, a natureza é subjetiva, é um direito do pessoal. A aplicabilidade do perdão judicial. Vamos lá. A extinção de punibilidade por perdão judicial alcança o crime que lhe dá ensejo, como também os demais crimes cometidos no mesmo contexto fático. Um exemplo, João estava com o filho e aí, por imprudência, capotou o carro, seu filho veio a falecer. João se sentiu muito machucado com aquela situação porque perdeu seu filho, que era tudo na vida dele. Então ele foi altamente abalado por isso. Só que nesse mesmo acidente, uma terceira pessoa colidiu no carro do João, né, não conseguiu frear a tempo e se desviar, e acabou que falecendo também. João não conhecia essa pessoa, né? Então João praticou aí 2 homicídios culposos, um contra seu filho e um contra um terceiro que ele não conhecia. Mas como foi no mesmo contexto fático e João tinha pré-requisitos suficientes para receber o perdão judicial, já que ele estava sofrendo pela morte do filho, ele também terá o perdão judicial pelo segundo crime culposo. Então, a aplicabilidade da punibilidade, da extinção de punibilidade, alcançará todos os possíveis crimes, né, quando um deles for preenchido os requisitos de perdão judicial. O perdão judicial vai para todos os crimes e não somente para um no mesmo contexto fático. Incomunicabilidade. Como eu disse antes, a natureza do perdão, ele é subjetivo, ou seja, pessoal. Então, ele é intransferível. Se mais de uma pessoa são coparticipadores, são coautores de um crime, somente uma delas, né, somente a que tiver pré-requisitos para receber o perdão judicial é que irá receber. A segunda pessoa não terá direito. Exemplo bem rapidinho para ficar claro para vocês. João estava no carro dele, né, levando seu filho para a escola na BR, avista um colega parado na BR. Para o carro, conversa com um amigo, muito tempo que não se viam, e aí eles vão para o mesmo destino. Então João decide dar carona ao seu amigo, chamado José. José entra no carro, João continua dirigindo, João começa a acelerar, conversando com José, e José começa a incitar João a acelerar mais. E João, empolgado com José,
começa a acelerar mais e perde o controle do veículo. O veículo capota várias vezes, João consegue sobreviver ao acidente, José, seu amigo, que não via há muito tempo, também consegue sobreviver, porém, o filho de João, ele não resiste, né? E por imprudência do seu pai, ele acaba que falecendo. Então, vamos analisar. João está muito triste com a perda do seu filho, né? Então, há pré-requisito, ele está sofrendo muito com a perda do seu filho. Então, há pré-requisito para o perdão judicial. Só que esse perdão não pode se estender ao amigo de João, no caso José, porque é algo subjetivo, é algo pessoal. Então, José vai ser punido sim por crime culposo, já que ele incitou João a dirigir imprudentemente. Essa é a minha participação. Muito obrigado e até a próxima. Bom, dando aqui continuidade à extinção de disponibilidade e perdão judicial, nós vamos ver um pouco sobre a natureza jurídica da sentença concessiva do perdão judicial, né? Mas antes de tudo é importante a gente se atentar para o que é natureza jurídica, né? Natureza jurídica é um conceito que tenta explicar a essência de um instituto jurídico, né? É um fato que existe dentro do direito. Por exemplo, os conceitos de propriedade, de processo, de tutela, que são institutos do direito, a natureza jurídica vai explicar quais são seus princípios básicos, né, e os elementos que as formam. A partir dessas características, dos exemplos dados, ela é utilizada para classificar esses institutos dentro de uma categoria. E é o que vamos tentar fazer aqui com a natureza jurídica da sentença concessiva do perdão judicial, né? Basicamente, descobrir sua característica mais forte, né, e poder classificar ela. O STJ se manifestou quanto à sentença concessiva do perdão judicial na súmula 18, que diz o seguinte: a sentença concessiva do perdão judicial é declaratória da extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório. Apesar do STJ já ter se manifestado, existem algumas correntes doutrinárias que é importante que a gente conheça, né? A primeira corrente, ela sustenta que a sentença que concede o perdão judicial ela é condenatória, né? Porque diante da aplicação do perdão judicial, houve, primeiramente, a condenação daquele réu pelo juiz e, em seguida, o juiz deixa de aplicar a pena. E aqui, apesar de não haver a aplicação da pena, subsistem todos os efeitos secundários da condenação, né? Como, por exemplo, a reparação de danos, né? É uma corrente defendida por Nelson Hungria, Mirabete, Damásio de Jesus e Souza Nutti. Uma segunda posição doutrinária diz que a sentença concessiva do perdão judicial ela é declaratória, né? É a súmula 18 do STJ? Não. Por quê? Porque para essa corrente, embora a sentença seja declaratória, ela pode gerar efeitos secundários, né, da condenação, como o lançamento do nome do réu no rol dos culpados, gerar antecedentes criminais, obrigar a reparar o dano. Então, é declaratória, mas não nos moldes da súmula 18 do STJ, né? E é o que defendia o José Frederico Marques. A terceira posição sustenta que a sentença ela é declaratória da extinção de punibilidade, né? Que não subsiste, nenhuma consequência, nenhum efeito secundário. É diferente da segunda, que é também declaratória, mas subsiste esses efeitos secundários, aqui não vai haver nenhum, né? Porque já que não há o primário, que seria o decorrente imediato de uma condenação ali, a aplicação da pena, não faz sentido ter, né? Subsistir uma condenação secundária. E é essa corrente que é amplamente defendida e é o que está estampado lá na súmula 18 do STJ. Alguns dos doutrinadores que defendem essa corrente são o Fragoso, o Aníbal, o Delmanto e o LFG, né? O saudoso Luiz Flávio Gomes, faleceu aí há um tempo. Bom, existe um quarto raciocínio, que é importante que a gente conheça, apesar de não estar mais de forma tão ampla nos livros de direito, nem nos artigos,
que é a do autor Basileu Garcia. Aparentemente ele era bem mais discutido antes do STJ se pronunciar na súmula 18, né? Porque agora praticamente não faz mais sentido, né, o que ele defendia. Olha a linha que ele segue, é bem interessante. Ele diz que a sentença que dá o perdão judicial, ela nem é condenatória, nem é declaratória. Na verdade, seria para ele absolutório. Por quê? Porque o juiz, ele não declara, né? Ele simplesmente absolve o réu, vê que não é caso de condenação, impõe-se, nesse caso, a absolvição, né? E também não é condenatória, segundo ele, porque não há sentença condenatória sem aplicação de pena, né? Se de um lado é verdade que o juiz não aplica uma pena criminal, de outro lado também é verdade que se não se aplica pena, não há condenação. Então, essa sentença jamais poderia ser uma sentença condenatória, né? Para ele seria absolutório porque não há, e de fato não há, nenhuma imposição de pena. É uma posição bem construída, mas cai um pouco por terra quando a gente pensa o seguinte, que o juiz ele não declara aquele fato imputado àquele réu, aquele crime, aquela denúncia ou acusação improcedente, né? Prova-se o crime, mas o que é declarado inexistente é a pena, né? Não aplica pena e o processo é extinto ali, né? Ocorre o perdão judicial. Falar em absolutório e absolvição daria a entender que, na verdade, não houve um crime. Porque quando não há crime é que o réu é absolvido, né? Mas, na verdade, houve o crime e o perdão judicial foi dado. E é o que derruba a tese desse autor do Basileu. Então, o que a gente deve levar para a vida e levar para a prova é a terceira posição, né, que é amplamente defendida pelos doutrinadores e é o que está estampado lá na súmula 18 do STJ, né, que sustenta que a sentença é declaratória da extinção de punibilidade, não subsiste nenhuma consequência, nenhum efeito secundário. Espero que tenha ficado claro e vamos seguir aí no assunto. Oi, galera, voltei, meu povo. Enfim, venho continuar o assunto e trazer uma diferença para vocês. Porque quando a gente vai estudar o direito penal, a gente vai ver duas situações, que é a extinção da punibilidade, e a outra é as escusas absolutórias. E isso gera às vezes pode gerar você pensar que é a mesma coisa, entendeu? Elas são diferentes num único ponto. Porque as escusas absolutórias, elas vão entrar com relação aos crimes patrimoniais e nas seguintes situações. O artigo 181 do Código Penal brasileiro vai explicar o seguinte. Eu vou ler para vocês, que fica melhor, para vocês entenderem bem direitinho. Diz assim: é isento de pena quem comete qualquer crime previsto nesse título. No caso, era os crimes contra o patrimônio. Aí vem lá no seu inciso 1º, diz assim: do cônjuge na constância da sociedade conjugal. Ou seja, se o meu cônjuge ele faz algum crime contra o meu patrimônio, ele vai ser isento de pena, entendeu? Ele vai ser isento. Tem que lembrar, tentar entender o seguinte: nem existe a possibilidade de punir. Já na extinção da punibilidade, existia uma possibilidade de punir. Eu poderia punir porque existe um crime ali, um crime típico, ilícito, culpável, né? E aí, em algum momento, por alguns recursos expressos no artigo 107, que eu posso aplicar nesse processo, eu posso extinguir essa punibilidade, entendeu? Já nesse caso, não. É isento de pena. Tanto o cônjuge, né? Se o cônjuge cometeu um crime contra esse seu patrimônio, quanto, diz assim, de ascendente ou descendente, seja parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Ou seja, pode ser, está se tratando assim, aqui de um filho, por exemplo, um filho com um pai, um filho furtar do pai, uma coisa que acontece muito. Filho que é usuário de droga e furta um eletrodoméstico de casa para vender, para trocar por droga. Pronto, esse é um dos exemplos que se aplica a essas escusas absolutórias, entendeu? Essas escusas absolutórias,
ela vai se dividir em duas partes, na imunidade absoluta e na imunidade relativa. A imunidade relativa a gente já vai ver no artigo 182, porque ela vai ser com relação ao ex-cônjuge, a irmãos e a sobrinho e tio. Por exemplo, o sobrinho e tio que mora na mesma casa, entendeu? Já tem um vínculo ali. Só que nessa relação a relativa, vai existir ali um fator que é importante, que é necessário que exista um requerer não representar, entendeu? Se ele quiser representar, aí sim existe um processo penal, enfim. Mas se ele não quiser, vai ter a escusa absolutória automaticamente, entendeu? É isso, é mais fácil. Em que casos não pode acontecer essa escusa absolutória, mesmo sendo alguém da família, alguém que tem um vínculo, alguém próximo, enfim? Lá no artigo 183 do Código Penal, ele vai explicar. Por exemplo, se eu cometo um crime contra o patrimônio do meu pai, e meu pai ele tiver mais de 60 anos, eu vou responder, entendeu? Eu vou ser punido, porque mais de 60 anos não pode, né? Já vem dizendo que não pode. Se eu for se eu for roubar, no caso, né? Se eu for fazer um crime contra o patrimônio da minha mãe e eu usar de violência ou grave ameaça, eu também vou responder, entendeu? Outra situação, eu e o meu namorado, aí a gente vai furtar alguma coisa da minha mãe. Só que eu não respondo porque ela é minha mãe, porque a gente tem um vínculo ali. Mas ele responde. O terceiro, ele vai responder sim, entendeu? Então, gente, é bem fácil entender essa diferençazinha. Eu espero ter ajudado vocês e eu espero que vocês fiquem bem. E um beijão bem grande pra vocês. Que Papai do Céu proteja vocês sempre. Tchau, galerinha! Olá, meu nome é Emerson Costa e eu vou falar sobre a diferença entre o perdão do ofendido e o perdão judicial. O perdão do ofendido é uma causa de extinção de punibilidade, está prevista no artigo 107, inciso 5º. Eu vou me ater mais ao perdão do ofendido, que a minha colega deve ter explicado um pouco mais anteriormente sobre o perdão judicial, mas no final eu faço algumas comparações. O que é o perdão do ofendido? É a manifestação de vontade, podendo ser ela expressa ou tácita, em desistir da ação penal privada já iniciada. E ela acontece após o oferecimento da queixa. É um ato bilateral, porque ela só gera a extinção da punibilidade se for aceita pelo autor. Então aqui nós temos duas situações: a vítima e o acusado. A vítima conhecida como querelante e o acusado conhecido como querelado. Para mim perdoar, eu sendo a vítima, para mim perdoar aquele que cometeu um crime contra mim, essa pessoa, o acusado, ele também tem que aceitar. Por isso que é um ato bilateral. E essas formas, elas têm que ser expressa ou tácita. Logo adiante eu vou explicar um pouquinho melhor como é cada uma delas. A fundamentação do perdão do ofendido, ela está no artigo 105 e 106 do Código Penal, que eu vou ler para vocês. Artigo 105. O perdão do ofendido nos crimes em que somente se procede mediante queixa, obsta o prosseguimento da ação. Aqui é importante comentar que a ação ela é ação privada. Esse tipo de ação é a ação que ela inicia através da queixa e o responsável pela ação é a própria vítima, o próprio querelante. Artigo 106. O perdão no processo ou fora dele, expresso ou tácito, item 1. Se concedido a qualquer dos querelados, a todos aproveita. Se concedido por um dos ofendidos, não prejudica o direito dos outros. Item 3. Se o querelado recusa, não produz efeito. Bom, como eu disse, ele necessita da aprovação do acusado. Não adianta só eu perdoar.
O acusado também tem que aceitar, porque é um direito dele continuar com a ação também ou não. Por quê? Porque se ele achar que é inocente, ele pode, depois da ação, entrar com a ação contra a própria vítima ou aquele que acusou injustamente. E a ação é ação penal privada. O que é ação penal privada? Quais os crimes? Só para dar um exemplo. Os crimes de difamação, injúria, os crimes contra a honra são crimes de ação penal privada. E o artigo 51 e 59 também trata do assunto do Código de Processo Penal, que eu vou dar uma lidinha para vocês também. Artigo 51. O perdão concedido a um dos querelados aproveita a todos, sem que produza, todavia, efeitos em relação ao que recusar. Como eu disse, assim que você perdoa um, se for um concurso de agentes, um crime de concurso de agentes, o que vai acontecer? Você perdoa um, ele estende a todos. Ele estende a todos. Ah, mas eu não quero perdoar os outros, quero perdoar só um. Não, não pode. São todos ou não são ninguém. Agora, um deles pode recusar a aceitar o perdão. E o processo vai continuar. Os outros, aceitando, o processo termina ali. E o artigo 59. A aceitação do perdão fora do processo constará de declaração assinada pelo querelado por seus representantes legais ou procurador com poderes especiais. Então aqui o perdão é concedido tanto pelo ofendido ou pelo próprio representante legal. E o item 58 vai falar sobre as formas de extinção dessa ação, que é a forma expressa ou a forma tácita. O artigo 58 do Código de Processo Penal. Concedido o perdão mediante declaração expressa nos autos, o querelado será intimado a dizer, dentro de 3 dias, se o aceita, devendo ao mesmo tempo ser cientificado de que seu silêncio importará na aceitação. Bom, então ele vai ter o prazo, depois que eu quero dar um exemplo, eu vou dar o perdão a alguém. Eu manifesto o meu perdão perante o juiz e ele é notificado, né? Os acusados são notificados a se manifestar no prazo de 3 dias, escrito, ou seja, expressamente. Se em 3 dias ele se recusar e ele não se manifestar que quer o perdão, no prazo de 3 dias, tacitamente também ele irá o aceitar. Então aqui eu tentei explicar um pouco mais detalhado sobre o perdão do ofendido, para os detalhes, né, que é um ato bilateral, quem dá ele é o ofendido ou seu representante legal. Então assim, e o tipo de ação aqui é só na ação penal privada. Bom, eu vou falar um pouco agora do perdão judicial. Vou só citar algumas diferenças. O perdão judicial, ele é concedido pelo juiz, apenas pelo juiz. O perdão do ofendido é concedido pela vítima ou querelante. A ação penal, no caso de perdão judicial, é qualquer tipo de ação penal. Já no perdão do ofendido, é só para ação penal privada. É importante falar que o perdão aqui do ofendido é quando o processo já está tramitando, tá? Ele não é antes. Antes é outro tipo de história, que vai ser vista também por outros colegas. Então aqui é depois que a ação já deu início. Bom, e é importante também que o perdão do ofendido, ele necessita, ele precisa da autorização do ofendido, que ele tem que querer aceitar o perdão. No caso do perdão judicial, a outra diferença é essa. Ele não precisa aceitar. Ele não precisa aceitar. Um exemplo clássico da doutrina, eu não sei se a colega vai tratar dele, mas eu vou tocar nele também, só para deixar de forma bem clara e bem explicado para vocês, que o perdão judicial, como ele acontece. Primeiro, ele tem que estar autorizado na lei, né? Aqui no homicídio culposo, no artigo 121, parágrafo 5º, ele trata da seguinte situação.
Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atinjam o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torna desnecessária. O homicídio culposo, um exemplo clássico da doutrina também é o pai, né? Pega o seu filho, um filho aí de 1 ano, 8 meses, vai deixar na creche. E com a cabeça atormentada, esquece de deixar o filho na creche e deixa ele dentro do carro. E depois aí de algumas horas, infelizmente, ele encontra a criança morta, né? Então, pode ver que é um crime que ele atinge tanto o pai pelo resto da vida, que o juiz, nesse caso, ele concede o perdão judicial. E as hipóteses de perdão judicial, ela tem que estar prevista em lei, ela tem que estar em lei, ok? Bom, espero ter conseguido explicar para vocês o que eu me dispus aqui a passar. E é isso aí. Um abraço.